E se eu te dissesse que o maior inimigo da sua vida mora na sua própria mente? E que ela age todos os dias, sem que ao menos você perceba. Por isso, eu criei esse programa aqui, um programa terapêutico, online e 100% gratuito. Primeiros passos da transformação. Como vencer a autossabotagem. Essa série de vídeos aqui é para você que já tentou mudar, mas sempre se vê travando nos mesmos pontos. Você sente que tem algo que está te bloqueando, mesmo sabendo o que você precisa fazer, mas tem algo que te impede. Eu sou o Ricardo Navarro, hipnoterapeuta e especialista em reprogramação mental, para destravar a mente para uma vida mais próspera, saudável e feliz. E depois de atender centenas de pessoas, eu percebi uma verdade que ninguém nos conta. A maior parte das pessoas fracassa não por falta de esforço, não por falta de vontade, mas por estar lutando contra a própria mente. E o pior de tudo, lutando e perdendo. Eu mesmo já estive aí nesse lugar. E por isso que nós vamos seguir aqui com essa série gratuita. Eu quero te mostrar um caminho diferente, um caminho de transformação real. Nessa série, você vai entender por que a tua mente te sabota. E mais, você vai descobrir como dar os primeiros passos para assumir o controle da sua mente. E ao assumir o controle da sua mente, você assume o controle da sua vida, reprogramando seus pensamentos e criando assim uma nova realidade. Eu quero agora deixar aqui com vocês um exemplo de uma vida que se transformou ao assumir o controle da mente. Olá, tudo bem? Eu sou a Adriane, participei aqui de uma terapia com o profissional Ricardo Navarro e vim compartilhar com vocês assim, um pouquinho da minha experiência. Antes de iniciar a hipnoterapia, eu era uma pessoa assim, vamos dizer, confusa, não tinha muita ideia dos caminhos que eu deveria seguir, sabia que tinha muitos sonhos, mas não sabia colocá-los assim em ordem, né? Haviam muitas inseguranças, muitas dificuldades assim de eu me entender, né? Então soube dessa hipnoterapia, fui procurar conhecer e através das sessões de hipnose eu tive um conhecimento, trouxe luz a várias emoções que eu tinha, que na verdade eu nem sabia. Então essa oportunidade foi muito, muito impactante, muito importante. Pude perceber ali onde haviam travas na minha vida e que eu nem lembrava, conscientemente eu não sabia. Então foi um processo muito curioso, interessante, impactante e trouxe muita luz para muitas coisas na minha vida. Então no decorrer da hipnoterapia fui treinando também através de áudios de hipnoses, fui absorvendo cada vez mais autoconfiança e hoje, através dos resultados desse acompanhamento do profissional, do áudio, da minha dedicação, eu já colho alguns resultados. A profissão que eu exercia quando eu iniciei a terapia, eu já mudei, né? Ela era bacana, sim, sou muito grata, mas não era o que eu buscava para minha vida. E nesse decorrer, nesse destravamento, eu acho que assim, acredito plenamente que o poder mesmo da atração, da gente ter a confirmação e a gente afirmar que somos merecedores de coisas maiores e melhores, isso me trouxe já um novo resultado. Hoje estou começando numa profissão que eu nem imaginava, que aconteceu na minha vida, e estou colhendo os resultados e assim, sabe quando você tem um sonho e você ainda não sabe qual o caminho que você vai chegar, onde você vai percorrer até chegar nele? Esse sonho veio até mim. Então, assim, eu tenho assim plena convicção que essa mudança de pensamento, essa virada de chave é o que fez a diferença. Hoje estou iniciando num trabalho como corretora, é um trabalho desafiador, mas assim, é muito do que eu buscava para mim, o contato com pessoas,
né, me colocar em ação e ver a finalidade que é ajudar as pessoas a realizar os sonhos, que era uma meta na minha vida. Então, hoje eu estou me desprendendo, conseguindo cada dia ser melhor nessa função. E eu devo, assim, agradeço demais, né, a oportunidade, essa terapia. E eu, assim, aconselho pessoas que têm inseguranças, que têm travas, a buscar essa terapia. Porque realmente é impactante, é emocionante e gera resultados. Se você tiver uma dúvida, ainda não sabe, poxa, o que será isso, né? Às vezes a gente fala de hipnose, nossa, que isso? É um negócio assustador, ou muitas pessoas não sabem, a gente tem muita crença e muito preconceito, às vezes, com essa palavra. Mas, assim, eu falo porque eu também tive hipnose, como assim? Mas é algo muito tranquilo, conduzido de uma forma muito natural e, assim, você vai se surpreender com as emoções que você tem guardado aí dentro e vai conseguir trazer luz e tratá-las. É muito bacana, vale muito a pena. A nossa mente é muito poderosa, não é mesmo? E se você quer aprender a colocar ela para trabalhar a seu favor e não mais contra você, fica aqui comigo. Agora eu vou te pedir para você colocar no seu modo foco, modo aula de transformação 110%. Desligue todos os celulares, feche as abas, das outras abas do computador, se você estiver vendo no computador. Avise as pessoas da sua casa que você está em uma aula. Pegue papel e caneta, porque ao colocar foco aqui, você estará abrindo a oportunidade para transformar sua vida. Ao preparar esse conteúdo aqui, esses vídeos, eu dei o meu máximo, 110%, mais que o máximo, para que você possa absorver essas informações e iniciar uma transformação. Mas esse é um trabalho conjunto entre eu e você. Para que isso aconteça de forma profunda, eu preciso do seu compromisso. Se você realmente quer mudar e quer transformar a sua vida, é muito importante que você esteja aqui no seu 110%, para que você possa absorver as informações, aplicar na sua vida e obter os resultados. Então, vamos lá? Por que eu criei esse programa aqui? Ao longo dos últimos anos, atendendo centenas de pessoas, eu percebi uma verdade profunda e dolorosa. O maior inimigo que enfrentamos costuma morar dentro de nós, não por escolha, mas por conta de uma programação mental que roda de maneira silenciosa e nos sabota, nos paralisa, nos afasta da vida que realmente queremos. Muitas vezes a pessoa sente que está presa, estagnada em padrões que se repetem e se repetem e se repetem. Sonhos que não saem do papel, sentimentos de frustração. E romper esse primeiro ciclo é o mais desafiador. É como tentar colocar um trem pesado em movimento. O impulso inicial exige esforço, exige coragem e, acima de tudo, uma decisão. Mas algo mágico acontece quando nós damos esse primeiro passo. Pequenas mudanças, elas já começam a abrir espaço para grandes transformações. A cada passo que você dá, a mente se expande, a vida vai se reorganizando e a evolução se torna inevitável. Foi por isso que eu criei esse programa aqui gratuito, para que você não tenha mais desculpas para adiar a sua transformação, para que você não crie barreiras. Eu quero te oferecer um ponto de partida acessível, acolhedor e poderoso, para que você possa sentir na prática que é possível sim sair da estagnação e começar a viver a vida que você merece. Esse aqui é o meu convite para você. Comece agora, dê os primeiros passos aqui e permita-se avançar um dia de cada vez, rumo à realização dos seus sonhos, a uma vida realmente extraordinária.
Eu não estou aqui apenas com teorias de livros. Eu vivi isso. Eu reergui a minha própria vida com base no que eu vou te mostrar aqui. E o mais importante, eu ajudei centenas de pessoas comuns, como você, como eu, a fazerem o mesmo. Todos os tipos de pessoas, empresários, donas de casa, estudantes, profissionais liberais, artistas, aposentados. Porque isso não importa. O que importa é mudar os padrões. E é a experiência de vida real que você vai ver aqui, de prática clínica, atendimento terapêutico, transformando um a um. E se você acha que isso talvez esteja parecendo bom demais para ser verdade, eu até te entendo. Porque eu também duvidaria se eu não vivesse isso na minha própria vida e pudesse acompanhar essa transformação diariamente, todos os dias de perto. Mas antes de continuar, eu acho importante você me conhecer um pouco mais e saber como eu cheguei até aqui. E quem me vê hoje falando assim, ajudando inúmeras pessoas, talvez nem imagine que nem sempre foi assim. Houve um tempo em que, quando eu vivia um dos melhores momentos da minha vida profissional e financeira, tudo começou a desandar e eu quebrei. O tombo foi tão forte que eu desenvolvi ansiedade e depressão. E fiquei por anos sofrendo com isso. Eu fui vendo a luz da minha vida se apagar, se apagar, se apagar. E eu ficava ali, deitado, sofrendo com a minha dor, sentindo que não tinha saída, eu não conseguia enxergar a saída. E por isso eu ficava lá, deitado no escuro da minha solidão, sofrendo. Foi um dia que eu estava ali, sem fazer nada, sofrendo, sem forças para reagir, que eu vi a porta do quarto se abrir. Entrou uma fresta de luz. E naquele momento, a minha filha, ainda pequenininha, ela veio em minha direção. Ela percebeu que eu estava triste e me deu um beijo no rosto. Naquele momento eu entendi, cara, o que você está fazendo da sua vida? Isso não é só sobre você. Você tem uma família, você tem uma filha, e você precisa dar um jeito de sair dessa situação. Foi aí que eu entendi que aquilo estava na minha mente e que eu precisava assumir o controle da minha vida. Eu comecei a ler muitos livros e entender tudo como funciona a mente. E depois eu comecei a buscar treinamentos, os melhores treinamentos que o dinheiro pode pagar. E foi através da hipnoterapia que eu finalmente me transformei. Eu descobri como controlar a minha mente e minhas emoções, me livrei de todas as âncoras do passado. E essa se tornou a minha missão, ajudar outras pessoas que estavam como eu a viver uma vida que merece, a viver a vida dos seus sonhos. Hoje eu me sinto realizado profissionalmente e vivo a minha missão de ajudar as pessoas a também realizarem os seus sonhos. Talvez você já tenha tentado mudar usando livros, vídeos motivacionais, conselhos, a sua própria força de vontade. Mas você sempre volta para o mesmo ciclo repetitivo. Isso acontece porque a sua mente está programada para manter você aonde está. E não adianta tentar mudar a vida só agindo com os 5% da sua mente consciente, se os outros 95% que estão lá no seu inconsciente continuam rodando em um programa sabotador. Essa é a grande virada de chave. Você não tem os resultados que deseja porque a sua mente foi programada para o oposto. Ela aprendeu isso. Mas a boa notícia é que isso dá para reprogramar. A nossa mente é maleável, é a neuroplasticidade do cérebro. E quando isso acontece, o que parecia impossível se torna natural. Eu quero que você entenda como isso funciona aqui,
na nossa mente. Como dizia Jung, a nossa mente é como uma lanterna no quarto escuro. O que está sobre a luz da lanterna é a nossa mente consciente. A mente consciente é apenas 5% daquilo que nós somos. Nessa mente, ela é a racionalização de tudo. Lá nós temos a memória de curto prazo, a nossa força de vontade, as pequenas decisões. Essa é a mente operacional do dia a dia. Só que não é ela quem controla a nossa vida. Quem controla a nossa vida é a nossa mente inconsciente, que na teoria do Jung é como se fosse todo o resto do quarto escuro. A mente consciente é a luz da lanterna e todo o quarto escuro é a mente inconsciente. E não é porque algo está lá no cantinho do quarto escuro é que ele não existe. Ele existe, está lá, está influenciando hoje a sua vida. Na mente inconsciente nós temos todas as nossas emoções, os nossos hábitos, as nossas crenças fortalecedoras e limitantes, a nossa programação mental e a memória de longo prazo. Tudo, exatamente tudo que aconteceu durante toda a nossa trajetória de vida está lá, sempre associada a uma emoção. E a nossa programação mental, ela roda especificamente baseado nas nossas crenças. E como que essas crenças são construídas? Quando nós nascemos, nós somos meio que uma folha em branco. Não totalmente, mas como se fosse uma folha em branco, né? E do 0 aos 7 anos de idade, nós não temos uma coisa chamada fator crítico. Então, tudo que essa criança experiencia do 0 aos 7 anos, de quem ela considera autoridade, como pai, mãe, avós, tios, professores, a própria mídia, ela absorve aquilo como uma verdade absoluta e aquilo fica gravado lá como sua crença. Então vamos pegar o exemplo de uma criança de 3 a 4 aninhos. Ela está lá jantando em família e de repente derruba o copo de suco na mesa. Aquilo mancha a toalha. O pai ou a mãe da menininha olha para ela e fala assim: menina, como você está banada, você não faz nada direito. Pronto, tadinha dessa criança. Naquele momento ela vai colocar lá na lozinha da mente inconsciente dela: sou estabanada, não faço nada direito. E aquilo vai acompanhar a vida toda dessa pessoa. A não ser que ela viva uma emoção muito forte que prove o contrário, ou ela passe por um processo de hipnose, de reprogramação mental. Por quê? A partir do momento em que a mente inconsciente aceita uma sugestão, ela defende essa ideia e executa ela no mesmo instante, protegendo você de eventuais riscos. Então, se ela se considera uma pessoa estabanada, a mente vai proteger ela, poupando ela de se expor a momentos em que provem que ela é estabanada e vai criar diversos bloqueios na vida profissional, nos estudos, nos relacionamentos. Porque ela se considera uma pessoa estabanada, então ela tem que ir com muito mais cautela. É assim que a mente funciona. E quem defende essas ideias é o fator crítico. O fator crítico, ele é como um segurança de festa VIP. Chega uma ideia nova, ele vai verificar se essa ideia tem igual ou semelhante lá. Se tiver ideia semelhante ou igual já registrada na mente inconsciente, ele deixa essa ideia entrar e fortalece ela ainda mais. Agora, se for uma ideia contrária, contradizente aos registros da mente inconsciente, ele vai rejeitar essa ideia de qualquer maneira. E aí a mente consciente vai arrumar uma desculpa, um pretexto para não executar aquilo, como dizendo: depois a gente vê isso, realmente isso é um pouco difícil para mim. Ela vai arrumar um pretexto, uma desculpa, mas na verdade ela só está cumprindo uma programação mental que está rodando perfeitamente, seja para o seu bem ou não, mas a mente acredita que é e ela te protege disso de toda maneira. Incrível, não é mesmo? E agora eu quero te convidar para uma reflexão. Pegue papel e caneta e anote aí.
Qual é a área da sua vida em que você já tentou mudar várias vezes, mas acaba sempre voltando para o mesmo lugar? Anote aí e reflita sobre isso. Procure identificar os padrões que te mantêm nesse velho lugar. Quais as crenças que te fazem ficar aí? E reflita sobre isso. Esse é um primeiro passo. Nos próximos vídeos aqui, nos próximos dias e nos próximos vídeos, você vai entender melhor por que a maioria das pessoas fracassa nessa mudança. E qual é o primeiro passo real para se libertar de uma vez por todas da autossabotagem. No próximo vídeo, eu vou te mostrar que sim, é possível vencer definitivamente a autossabotagem. E eu vou te mostrar como. Então agora nós estamos terminando. Comenta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você e quais as mudanças que você quer ver na sua vida. Eu vou ler cada um dos comentários e vou responder o máximo possível que eu conseguir. Eu quero te convidar também a me seguir no meu Instagram. Vai estar o link aqui embaixo para você continuar recebendo conteúdos exclusivos para que fortaleçam a sua mente e as suas emoções. E venha fazer parte dessa comunidade que decidiu assumir o controle da própria vida. Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau.